Vocês estão bom? Eu tô bom. Tava conversando com alguém da Alemanha, como as coisas estão adiantadas lá, digamos assim, sobre tudo aquilo que a gente chama de moral, né? Ou melhor, fora da imoral, né? Aqui a gente vive no Brasil ainda tentando bater algumas coisas que são imorais e tal. E aí eu tô falando de uma base cristã, né? Respeito quem não é cristão, tudo, cada um faz o que quer, mas basicamente o moral, ele não precisa nem ser cristão para ser seguido, né? Uma coisa mais organizada, digamos, na sociedade, né? E isso já está bem afetado lá na Europa, né? Eu lembro que em 86 teve pessoas daqui que vieram de lá, trabalharam lá e as igrejas naquele tempo já não tinham membros lá, né? Os velhos só que iam, eles falavam, né? E isso acontece hoje, imagina depois disso que aconteceu, né? Já vi, né, reportagem e tal, que lá muitas igrejas viraram outras coisas, teatro, cinema, até boate. Eu vi uma que virou, como ela era alta dentro, virou local de escalada, né? O pessoal fazia tipo um alpinismo ali, acho que é alpinismo que fala, né? Subir. Que loucura, né? Isso porque ela é igreja grande e tal. Então isso tudo demonstra que o povo não quer Deus, é um direito das pessoas, não é um direito, né? O capítulo 1 de Romanos, eu queria que vocês lessem o capítulo 1 de Romanos todo, né? O apóstolo Paulo discorre ali sobre a situação do ser humano, né? Como o ser humano fica longe de Deus, né? Isso cabe em qualquer época e creio que vai caber cada vez mais em nossos tempos, visto que eu creio que a gente está chegando aí no fim dos tempos e tal, então a coisa tem que ficar ruim para a ira de Deus vir, né? Porque a ira de Deus não vem de graça, não vem assim, eu vou lá dar um pau nesse povo. Não, ela vem porque o povo não quis mais, a iniquidade, diz a Bíblia, vai aumentar a iniquidade e a coisa é horrível, é pior que pecado, não, é pior que a maldade, né? Iniquidade é negar a Deus tudo, fazer tudo para sabendo que tem certo e fazer errado só para abusar. Então, o apóstolo Paulo discorre isso aí no capítulo. Oi! Pode ser depois? Tá bom! Vou botar uma plaquinha, gravando. Então, onde eu estava, ele fala sobre a situação do ser humano, né? Como a situação do ser humano estava naquela época e agora também a gente vai ver isso, né? Ele fala que as pessoas trocaram tudo que é certo pelo errado, né? Vamos ler ali, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que deles se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato obscureceu-lhes, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e aí continua. Então, antes disso, ele fala que ele não se envergonha do evangelho e tal, né? Então, que a gente também possa, nesse tempo difícil aí, de se manter firme no evangelho, que cada vez vai ser mais antigo, mais antiquado se manter no evangelho, que a gente possa se manter firme, como o apóstolo Paulo fez, e depois ele deu a vida, né? Ele morreu decapitado por defender o evangelho, né? Basicamente por isso, porque eles não aceitavam o que ele pregava e os judeus lá deram um jeito de acusá-lo e no final ele foi decapitado, né? Todos os apóstolos morreram, menos João, morreram matados, digamos assim, né? Todos morreram, mas João não morreu matado, morreu de morte natural porque Deus tinha um plano dele escrever o Apocalipse, né? Antes disso, eles ainda tentaram cozinhar ele, fritar ele num tanque de óleo, mas não deu certo. Aí jogaram na ilha de Patmos, porque Deus assim quis, e lá ele escreveu o Apocalipse, né? Então, que Deus abençoe vocês com esse pequeno comentário aqui. Leiam a Bíblia, eu espero que vocês não se envergonhem do Evangelho, como o apóstolo Paulo fala aqui no início do capítulo de Romanos, aqui no versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do gentio, né? Como nós, né? Como gentios somos nós que não somos judeus. Então, esse mundo é louco, foge dele, viu?
vai ficar nele aqui, não é para se matar também não, vai ter que ficar com ele, vai ficar aqui e que Deus te use da melhor forma, né? Faça alguma coisa que preste, digamos, aqui nessa terra. Pregue o evangelho, que seja com atos, se precisar, faça com palavras, para que mais pessoas possam alcançar esse céu maravilhoso, que é de justiça, porque aqui o trem tá feio, é injustiça em cima de injustiça e parece que não vai melhorar, porque eu também creio que nós estamos aí no fim dos tempos e aí as coisas só vão piorar para depois vir a ira de Deus. Então, estamos vendo aí a mão sendo retirada, a mão de Deus sendo retirada, e com isso o mal vai tomando conta, porque Deus não precisa nem botar a mão dele pesando, é só tirar a mão de proteção que o trem já piora. Então Deus te abençoe, não se envergonhe do Evangelho. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, se souber pomerano, nós temos a Bíblia em áudio em pomerano, só acessar nossos canais a Bíblia em pomerano, entre em contato com a gente manda também um capítulo por dia, mas tem em português, áudio e tudo mais. Valeu? Deus abençoe a todos, grande abraço.